Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade então à nossa videoaula, falando sobre a consolidação do Estado brasileiro, a política interna do Segundo Reinado, 1840-1889. Na primeira videoaula nós falamos sobre os aspectos políticos, falamos sobre o Partido Liberal, falamos sobre o Partido Conservador, como esses dois partidos estavam ali brigando entre si por maior participação política e como a figura de Dom Pedro estava tentando mediar o conflito entre esses dois partidos. Falamos também sobre o parlamentarismo às avessas, falamos então sobre a maneira como esse parlamento existiu no Brasil e como ele foi bastante diferente do que aconteceu na Inglaterra. Bom, hoje nós vamos falar então sobre os aspectos econômicos e vamos ter como característica o produto que era extremamente importante no Brasil, que era o café. O aspecto econômico da cafeicultura, ele é dividido em três fases. A primeira fase é o processo que o café começa a ganhar força, começa a ser plantado na região do Rio de Janeiro e na região de São Paulo. Claro que ainda não tem, então, um aspecto de grande plantação como nós conhecemos como sistema de plantágio. Já na segunda fase, nós temos a irradiação desse café. Nós temos, então, a grande produção. E tudo que você produz em grande escala, você precisa escoar. E é neste sentido que nós chegamos na terceira fase, o processo de escoamento desse café. O processo conhecido como a consolidação do Oeste Novo, onde além do Rio de Janeiro nós temos regiões que o café começou a ser plantadas, tanto em Campinas como em Ribeirão Preto e também no Paraná. O que é interessante que nós saibamos desse produto, desse aspecto econômico? Quando há uma irradiação deste produto, uma grande quantidade de terras são ocupadas para plantar o café, e claro que nós temos outros estados que estão plantando esse café, precisa-se então escoar esse café. Então a única maneira ou a maneira mais plausível para escoar esse café era utilizando um porto que ficava na cidade de São Paulo, o Porto de Santos. Por quê? Porque ficava muito mais barato escoar esse café, então, pelo Porto de Santos. Então, nós temos toda uma consolidação deste produto, dando, então, ênfase à economia do Segundo Reinado. O que caracterizou, pessoal, a queda de Dom Pedro? Ou podemos dizer, então, de uma maneira sutil, que Dom Pedro aceitasse sair do poder tão tranquilamente? Claro que isso não aconteceu, mas nós vamos entender a base, as características que deram base, então, à renúncia, à queda de Dom Pedro II do poder. Lembrando que este segundo reinado é o período em que um governante esteve muito tempo no poder, de 1840 entre 1889, ou seja, foram muitos anos. Dom Pedro II ele tinha uma figura moderadora, mas ao mesmo tempo ele era centralista. Ele controlava o poder. Um exemplo claro é o parlamento às avessas. Por mais que existia uma participação popular, o poder ficava então na mão do rei, na mão do moderador. Vamos entender então como que se deu a crise desse império? Dom Pedro II ele tinha o seu governo baseado em três pilares: questão religiosa, questão militar, questão econômica. A questão religiosa ela é bem interessante. Por quê? Tanto Dom Pedro I, como seu pai Dom João e, consequentemente, Dom Pedro II, tinha a Igreja Católica como uma arma ali, uma grande ajuda para se manter no poder. Só que nós tivemos um problema. Durante o Segundo Reinado, os clérigos resolveram, então, dar uma característica um tanto incômoda a Dom Pedro II, que foi a Bula Syllabus. A Bula Syllabus ela foi feita por Papa Pio IX, que acaba então determinando que todos os católicos envolvidos com a prática de maçonaria fossem imediatamente excomungados da igreja. Olha que nós temos um problema sério aí, pessoal, porque tanto a família de Dom Pedro II quanto os amigos próximos, os portugueses, eles eram maçons. Então, quando o Papa Pio diz que todo católico envolvido com maçonaria seria excomungado, Dom Pedro fica um tanto inquieto.
Dom Pedro fala, não, não é assim. Tanto que o anúncio acaba pegando Dom Pedro de surpresa e ele censura então a bula Silábios. O que acontece? O imperador ele acaba então criando um decreto que não dá valor a essa bula Silábios. Quando ele retira o poder dessa bula e também promove ali a expulsão de várias pessoas dos clérigos ligados diretamente ao seu governo, o que a Igreja Católica passa a fazer? Eles acabam, então, indo até Dom Pedro e começam a dizer que não vão apoiar Dom Pedro II. E quando isso acontece, eles começam a dizer, então, que o governo imperial não é tão fundamental e por não ser fundamental não tem tanta influência, Dom Pedro II corta a relação com a igreja. Então, o primeiro pilar do governo de Dom Pedro II está rompido, a questão religiosa. Bom, a questão militar é um tanto interessante. Por quê? Porque aqui nós temos o positivismo de Benjamin Constant muito vivo entre os militares. Esse positivismo busca uma ideia de liberdade. Não é à toa que nós temos uma frase muito conhecida na nossa bandeira, que é ordem e progresso. É uma frase de conceito positivista. E essa ideia, de uma maneira indireta, acaba então determinando que para o futuro de um país seria interessante viver uma liberdade governamental. Ou estamos sentindo aí os primeiros resquícios de república. Quando Dom Pedro percebe que muitos militares estão baseando-se nas questões positivistas, o que nós temos? Nós temos um confronto entre militares e Dom Pedro II. E para ajudar, pessoal, nós também temos uma grande guerra, a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, que aconteceu entre Brasil, Paraguai e Uruguai, juntamente ali com a Argentina, vamos assim dizer. E essa guerra traz muitos problemas para a nossa economia. Por quê? Dom Pedro, ele entra nessa guerra, então, contra o Paraguai, porém ele acaba tendo ajuda, tanto dos uruguaios quanto dos argentinos. Só que essa ajuda é muito pequena e ele precisa investir mais. Só que Dom Pedro II não tem dinheiro. De quem que ele empresta grandes valores? Da Inglaterra. E quando você empresta um dinheiro, você precisa pagar, você precisa arcar com aquele empréstimo. Quando a guerra acaba, podemos dizer que o Brasil é o grande vencedor. Podemos dizer, porque o Brasil está com grandes dívidas. E os militares retornam, então, desta guerra, claro, com ideias positivistas, ideia de liberdade, porém, eles também querem uma maior participação na política do Brasil e também querem aumento de salário. Dom Pedro fala, olha, um momento eu não consigo aumentar o salário de vocês e também não posso dar uma maior participação política. O que nós temos aqui? O rompimento do segundo pilar. Dom Pedro, então, perde apoio dos militares. Chegamos no terceiro pilar, questão econômica. Um problema muito sério entre o oeste paulista e a galera urbana e industrial. O que acontece? O pessoal do oeste paulista fica extremamente revoltado com Dom Pedro II, porque Dom Pedro II está buscando maneiras e acaba ali aceitando ideias para a libertação dos escravos. O que o pessoal do oeste paulista fala? Olha, nós podemos sim, Dom Pedro, libertar os escravos, só que nós queremos um valor por cada escravo, uma indenização. O que acontece? Dom Pedro fala, não, eu não vou dar essa indenização. Então, nós temos o quê? Uma quebra de apoio dos grandes cafeicultores com relação a Dom Pedro II. Professora, mas se os grandes cafeicultores estavam descontentes com Dom Pedro II, por que o pessoal que morava na cidade e o pessoal da industrialização estava descontente com Dom Pedro II?
Pessoal, Dom Pedro II, ele estava demorando muito, então, para assinar ali a tão sonhada Lei Áurea. E quando acontece a assinatura da Lei Áurea, em 3 de maio de 1888, Dom Pedro ele não cria toda uma junta de ideias e não investe na área industrial. E quando ele não investe na área industrial, as pessoas que moram na cidade e estão sedentas de investimentos para esse setor começam a falar: não, peraí, este governo não está de acordo com o Brasil, este governo não está ajudando o Brasil. Então, nós também apoiamos o fim do regime monárquico e apoiamos o início, então, de um novo governo político. Então, nós temos a quebra do terceiro pilar, a questão econômica. Quando Dom Pedro se vê sem apoio da igreja, que era responsável por caracterizar que Dom Pedro era figura de Deus aqui na Terra, ele já se assusta. Quando Dom Pedro se vê sem a figura militar, que é responsável por manter a ordem, nenhum governante, meus amores, se mantém no poder sem ter ali toda uma sustentação militar. Não, você vai respeitar quem está no poder. Ele já se assusta, ele já não tem apoio militar. E por último, a questão econômica. A economia já está contra Dom Pedro. Os grandes cafeicultores estão contra Dom Pedro. A elite urbana que está investindo em industrialização diz: não, o Brasil está atrasado, nós precisamos evoluir. O que acontece? Dom Pedro não vê outra solução a não ser renunciar do poder. E quando isso acontece, nós temos então a instauração da República em 15 de novembro de 1889. Até mais, pessoal!